Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembrando que eu me chamo Cláudia Benevides, sou médica, especialista em nutrologia, que é uma especialidade na medicina que age aí no metabolismo através da alimentação. E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante e até com uma relevância aí de cunho social, porque a gente vai falar de pré-diabetes e diabetes, que é uma condição médica que tem aumentado muito a incidência nos últimos anos aí na população brasileira. Então eu vou falar um pouco sobre essa condição, né, de saúde, doença, e vou falar da alimentação. Qual é a alimentação adequada para o emagrecimento no pré-diabetes e no diabetes, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago aqui para vocês conteúdos, dicas e estratégias sobre como emagrecer sem deixar de comer as coisas que você gosta, mesmo após os 50 anos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Então, vamos lá conversar sobre pré-diabetes e diabetes? A primeira coisa que você precisa entender é o que é a condição de pré-diabetes e diabetes. Então, vamos começar com o diabetes. O diabetes, ele é uma doença em que a pessoa tem dificuldade de fazer o equilíbrio do nível de açúcar no sangue. Então, esse açúcar, ele fica acumulado mais do que deveria na corrente sanguínea, causando aí o risco para outras condições crônicas, aumento de inflamação, aumento do risco cardio-cérebro-vascular, traduzindo aumento da chance de ter infarto, de ter um AVC, de ter quadros tromboembólicos que são muito graves. Então, o diabetes, ele é uma doença crônica com acúmulo de açúcar no sangue que, se mal controlada, maltratada, descompensada, pode trazer danos muito mais graves aí à saúde. E quando ela está totalmente descompensada, com níveis muito altos de açúcar no sangue, pode até ter uma condição aguda ali de levar a coma mesmo, que é um coma diabético. Então, é uma situação muito grave de saúde, tá? E apesar de ser uma doença que, no geral, quando não está gravemente descompensada, não dá muitos sintomas, não tem muito como a gente perceber, é muito importante quem tem essa doença ter um bom controle da sua glicemia, do seu nível de açúcar no sangue. Então, por que acontece esse diabetes? Tem vários tipos de diabetes, eu vou me focar aqui no tipo 2, que é o tipo relacionado à questão de estilo de vida, principalmente alimentar, ganho de peso e sedentarismo, tá? Parada de atividade física aí, ou pouca atividade física. Esse diabetes tipo 2 normalmente se desenvolve já na fase adulta, depois do corpo já ter sofrido aí bastante com esse estilo de vida não muito adequado. Então, são vários fatores aí que podem levar ao pâncreas, que é a glândula que faz a produção da insulina, que é o hormônio que regula o nível de açúcar no sangue, ficar com a sua produção de insulina deficiente ou desequilibrada, que leva ali ao acúmulo, porque a insulina não consegue fazer mais sua função de fazer essa retirada do açúcar do sangue, e o sangue e o açúcar fica acumulado ali no sangue, ele fica no lugar onde não deveria. Porque o açúcar, ele tem que estar no nosso corpo, mas ele tem que ficar distribuído aí nos lugares certos. Uma parte fica no sangue, uma parte fica ali dentro da célula como o nosso combustível para produzir energia para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, tá? E aí, o diabetes, o diagnóstico, ele é através de exames laboratoriais. Então, tem que passar numa consulta médica, tem que ser solicitado exames, avaliado pelo médico, e aí tem alterações no exame de glicemia, de jejum, HB glicada, insulina,
teste de tolerância à glicose, tem várias formas aí de se fazer, exames que vão ver essa alteração do açúcar e ou da insulina no sangue e vai se fazer o diagnóstico ali do estado de diabetes. Geralmente na primeira descompensação, que é quando é descoberta, assim, se não for num exame de rotina, tem alguns sintomas, aumento de sede, vontade de urinar, muitas vezes perda de peso, mas aí é quando a pessoa deixou o quadro acontecer, descompensou mesmo e descobriu quando estava com esses sintomas. Mas o que acontece é que muitas vezes essa descoberta ela é feita até em exames de rotina ali. Você passa no médico e aí colhe os exames e aí vem essa surpresinha de que está com açúcar alterado no sangue. Então, o diabetes é quando você já tem um nível de acúmulo de açúcar no sangue mais elevado e o teu médico vai saber te diagnosticar e avaliar esse exame para saber se é diabetes ou mesmo ou não, porque às vezes só um exame, às vezes a pessoa faz aquele da picadinha no dedo, vê lá, a glicemia deu 130, deu 140, meu Deus, eu vi que tá alterado, fui lá procurar no Google, que tem que ser abaixo de 100 e não sei quanto, meu Deus, estou diabética, não sei o que. Não, não é esse exame primeiro que faz o diagnóstico, tá? Tem que ser o exame de sangue e tem que ter algumas medidas ali associadas ou repetir para poder ter o diagnóstico realmente de diabetes. O pré-diabetes é quando você tem uma alteração do açúcar no sangue, mas não é tão elevada ainda para ser diabetes, mas não é uma glicemia normal, já é o que a gente fala, uma glicemia alterada, ou um teste de tolerância à glicose alterada, ou uma resistência à insulina, você vê que a insulina está muito alta no sangue, então apesar do açúcar não estar alterado, mas a insulina está alta demais. Então a gente sabe esse diagnóstico através de exames laboratoriais e tem que ser diagnosticado por um médico, tá? Que faz diagnóstico de doenças, ok? Até aí tudo bem? Então se você já sabe que tem ou é pré-diabético ou diabetes, é importante que você entenda que excesso de peso, se você está acima do peso ou se você está obeso, então tá com um pouco de excesso de peso, mas ainda não é obeso ou tá obeso, é importante emagrecer para poder controlar esses níveis de açúcar no sangue. No caso do pré-diabetes, muitas vezes com o emagrecimento, perder de 5 a 7% do peso já reverte essa condição. Você até deixa de ser pré-diabético porque emagreceu. E por que que o excesso de gordura tem a ver com a questão do pré-diabetes, né? Ou com o diabetes, por que que piora? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Porque eu sei que você tem certeza que você pensa aí que a questão do diabetes é não comer açúcar. Não pode comer açúcar ou não pode comer carboidrato. Tem pessoas que nem ligam essa questão do açúcar ao carboidrato, mas eu sei que muita gente fala a questão do diabetes é que não pode comer açúcar e não relaciona com a questão do peso, do sobrepeso e da obesidade. Porém, tem muita relação para o não controle do diabetes está acontecendo por conta do excesso de peso. Por quê? Porque o excesso de tecido de gordura, ele diminui a ação, a performance, a atuação da insulina lá no sangue, no papel dela de retirar o excesso de açúcar do sangue e mandar para dentro da célula. Então, o excesso de tecido de gordura cria essa condição que a gente chama de resistência à insulina. E aí o pâncreas acaba tendo que produzir cada vez mais insulina para poder dar conta do recado e o pâncreas vai ficando sobrecarregado até virar um diabetes de vez, tá? E por que que no diabetes emagrecer também ajuda? Pela mesma justificativa. Porque no diabetes é muito mais grave ainda essa deficiência da ação da insulina. Então, se você perder peso, você vai melhorar
a ação da insulina vai sobrecarregar menos o pâncreas, que é o produtor da insulina, e isso vai ajudar a controlar melhor os níveis de açúcar no teu sangue. E em alguns casos mais iniciais, que não sejam tão crônicos, pode até ser que reverta essa condição de diabetes, quando ela está muito no começo, começou a ter alteração recentemente, com o emagrecimento, até por volta de 10% de perda de peso inicial, por exemplo, pesava, para fazer uma conta bem fácil, pesava 100 quilos, emagreceu 10, poxa, ainda tá com 90, ainda não tá no peso ideal, mas já perdeu 10% do peso, já ajuda muito a regular os níveis de açúcar no sangue. Então, você que é pré-diabético ou diabético, perder peso tem que ser uma prioridade na tua vida. Porque quem é diabético ou pré-diabético e tem excesso de gordura no corpo, tá meio lutando contra a maré. Tá ali tomando remédio, tá tomando adoçante, tá excluindo o açúcar da alimentação, mas se não tá emagrecendo, tá lá com tecido de gordura agindo de forma ruim na insulina. E isso causa consequências, sim, aumentando o açúcar no sangue, tá bom? Então, perder peso é mandatório para quem tem pré-diabetes e diabetes e tem associação dessa doença com o pré-diabetes e o diabetes. Então, tem que ser uma meta tua de vida, se você quiser qualidade de vida. Gente, diabetes a longo prazo é uma doença que diminui muito a qualidade de vida. Pode dar problemas de visão, pode dar um negócio que a gente chama neuropatia periférica, que é adormecimento da ponta dos dedos e dos pés. E você fala, ah, mas tudo bem, eu convivo com adormecimento. Sabe o que é ruim nisso? Por exemplo, você tá com um sapato apertado, com uma unha encravada, uma pedra no sapato que entrou, você não percebeu porque estava adormecido, porque estava sem sensibilidade. Machucou, aquilo infectou, e quem tem diabetes tem uma imunidade mais baixa, uma cicatrização mais lentificada. Aquela infecção pode virar uma infecção enorme, pode virar sepse, que é uma infecção generalizada. Pode acontecer, num caso mais grave, aí essa infecção generalizada levar até a morte. Ou então, aquela infecção entrar de uma maneira no tecido, no pé, na perna, que tem que amputar o dedo, o pé, a perna. É horrível. Porque isso, gente, dá um impacto muito grande na qualidade de vida da pessoa, na autoestima, no medo. Imagina o medo que a pessoa tem. Meu Deus, eu já perdi aqui 2 dedos, já perdi a perna, o que eu vou perder? E se eu ficar cega? Então, olha, não é para brincadeira. Diabetes é uma doença muito séria, muito grave, tá? No geral, ela não incomoda quando tá com uma glicemia ali de 200, de 250. No geral, você não tá sentindo nada. Mas ela é uma doença que literalmente está destruindo a pessoa por dentro. Então, tá? Você se ama? Você ama as pessoas que estão ao teu redor? Você precisa se cuidar. Você precisa focar em reverter e controlar esse quadro. Eu não posso dizer que as pessoas com diabetes crônica, todas, a grande maioria talvez não vá conseguir curar, não, mas vai conseguir controlar e ter uma boa qualidade de vida. Alguns quadros iniciais do diabetes pode até reverter, mas o pré-diabetes em especial, tá? Ele é totalmente reversível. Ele é uma condição que você pode zerar, e se você tiver manutenção, ela não volta mais. Então, não deixe isso evoluir para um diabetes, tá? Não deixe se você tá nessa condição, tá? Então, mais uma vez, reforçando, emagrecer é fundamental para quem tem pré-diabetes ou diabetes, para ajudar a controlar ou reverter essa situação. E na alimentação? Primeiro, muita gente me pergunta, doutora, dá para ser saudável sem neura, né? Emagrecer sem neura, tendo pré-diabetes ou diabetes? Dá. Porque, olha, o diabetes,
ele é uma doença crônica. Ele é uma doença que você vai ter que conviver, a maioria das pessoas vão ter que conviver pelo resto da vida, gerenciando essa doença. Então não adianta você querer entrar em loucuras de dietas radicais, né, que são totalmente antissociais, para dizer, eu vou emagrecer, tenho diabetes, eu vou cortar tudo, agora eu vou comer tudo contadinho, reguladinho, porque a maioria das pessoas não vão conseguir. E aí vão ficar entrando e saindo de dieta. E esse entrar e sair de dieta dá muito mais sobrecarga para o pâncreas. Emagrecer, engordar, aumenta a resistência à insulina e aumenta proporcionalmente o tecido de gordura, que é o que vai prejudicar mais ainda a ação da insulina. Vou repetir para quem entrou agora. A insulina é o hormônio que comanda, tá, essa relação da retirada do açúcar do sangue para que você não tenha pré-diabetes ou diabetes, explicando de uma maneira muito simplificada. Então, a insulina está relacionada aos níveis de açúcar no sangue. O excesso de gordura prejudica a ação da insulina. Então, quando você entra em dietas malucas, radicais, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, você está sobrecarregando o pâncreas, você está aumentando o tecido de gordura, rapidamente explicando por que acontece o aumento de tecido de gordura proporcionalmente no teu corpo quando você entra no efeito sanfona, que é emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. Porque toda vez que você emagrece, no geral, você não perde só gordura. Você perde um pouco de músculo, você perde um pouco de água, de todo aquele peso que você perdeu. Isso é natural do processo de emagrecimento. Com a manutenção do emagrecimento, isso vai se ajustando. Massa muscular, vai reequilibrando e distribuindo a água no corpo. Aquela gordura que você perdeu vai se sedimentando, vai acontecendo uma troca de massa muscular, de gordura por massa muscular, e isso vai se ajeitando. Agora, quando você não faz a manutenção da perda de peso, você emagreceu 10 quilos de uma pancada só, passou 2, 3 meses, engordou esses 10 de novo, você engordou de volta só gordura, literalmente. Então, daqueles 10 inicial que você tinha perdido, você perdeu 8, vamos supor, de gordura. E aí o resto foi músculo, água, etc. Daí, quando você engordou de volta, você engordou só tecido de gordura. Então, você ganhou 2 quilos de gordura a mais. Então, você pode ter até ganhado o mesmo peso na balança, porém, você ganhou mais tecido de gordura. Agora, imagina isso acontecendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. O tanto de gordura a mais que você foi colocando no teu corpo. E isso foi piorando a tua relação da insulina com o açúcar no sangue, aumentando a chance de você ter pré-diabetes ou diabetes, tá? Então, para com essa história de querer emagrecer tudo de uma vez só, entrar em dietas malucas. Pensa sempre no emagrecimento a longo prazo, aquilo que você consegue manter pelo resto da tua vida. E com certeza um emagrecimento gradual, seguro, mantendo a questão social, vai te ajudar a manter o teu projeto e a manutenção do teu emagrecimento por muito mais tempo. Agora, é claro que no diabetes a gente tem uma parte que não tem jeito, é a doença. Você vai ter que ter um pouco mais de neura realmente com a quantidade e a questão do açúcar. Porque se você tem uma doença que acumula açúcar no sangue, e se você come açúcar ou come muito açúcar, vai entrar açúcar direto na tua corrente sanguínea praticamente e vai aumentar mais ainda o nível de açúcar e isso vai te prejudicar. Então, quem tem diabetes tem que fazer um controle, sim, da quantidade de açúcar. Se possível, o mínimo possível de açúcar. Não pode comer nada, zero açúcar. Na boa, gente, na nossa rotina alimentar é muito difícil você comer zero açúcar. E dá para tolerar, mesmo que tenha diabetes, um pouco de açúcar. Mas isso vai depender muito de como está o controle do diabetes. Se ele estiver altamente descontrolado, aí tem que tentar ser zero açúcar mesmo. Tudo é natural. Por que eu falo que é difícil a gente fugir do açúcar? Porque tem fruta, tem açúcar natural, porque industrializados têm adição de açúcar, mesmo sendo salgado, muitos têm adição de açúcar. Bacon, gente, tem adição de açúcar,
tá? Então tem que ter muito cuidado, tem que ficar lendo o rótulo mesmo para não comer açúcar aí de tabela sem nem saber que tá comendo, tá? Mas vai depender muito de uma combinação tua com o teu médico. O quanto que ele te permite dar uma escapadinha ali em relação ao açúcar. A orientação para o diabético é sim substituir o açúcar pelo adoçante, mas também não é para exagerar no adoçante. Por quê? Porque, gente, adoçante é muito novo em relação à nossa evolução. Então, o nosso corpo, ele entende quando você coloca alguma coisa doce na boca, mesmo que seja diet, zero açúcar, mas ele tem o sabor doce artificial por conta do adoçante, né? Ou mesmo que seja um adoçante natural, tipo stevia. O que acontece? Como tem anos e anos e anos que o teu metabolismo ele tá acostumado que açúcar na boca, doce na boca é igual a açúcar, carboidrato na corrente sanguínea, ele já vai lá e aumenta a insulina se preparando para fazer a digestão desse carboidrato ou então desse doce. Então acaba que você ativa o sistema de insulina se você ficar comendo muita coisa doce. E se você é diabético e tá tendo muita vontade de comer doce, pera lá. Isso é um sinal de que teu diabetes está descontrolado. Porque quando você tem muita necessidade de comer doce, significa que tá faltando açúcar no teu sangue. Ou você tá com hipoglicemia por uma descompensação aí do uso de medicação ou por conta do uso de comida errada e faz pico de insulina, de glicose, depois faz hipoglicemia, ou então a tua célula mesmo tá precisando de açúcar, porque o açúcar tá acumulado no lugar errado. Você tá lá com excesso de açúcar no sangue, mas dentro da célula, quando eu falo célula, é célula de todos os órgãos que a gente tem e tecidos que a gente tem no corpo, tá sem açúcar. E aí, numa tentativa desesperada de conseguir mais açúcar, o corpo dá um estímulo de vontade de comer doce. Então, preste atenção, se você é diabético e tá com muita vontade de comer doce, é porque esse diabetes, ele tá descompensado de alguma forma. Tem que olhar e regular isso. Porque o normal é que você sinta fome normal, não que você sinta aquela avidez por doce. Se tiver muito ávido por doce, é um sinal realmente que deve estar descompensado aí esse diabetes, tá? Então, sim, o diabético tem que ter controle com o nível de açúcar, tem que ter mais cuidado em olhar rótulo e não comer açúcar livre, ter cuidado com o carboidrato refinado, tudo isso é importante. Porém, na parte sem neura, totalmente sem neura, uma estratégia que dá super certo pro diabético também é, se você for comer uma coisa que é mais naturalmente doce, tipo uma fruta que é mais doce, se você for comer um carboidrato, tenta sempre acrescentar na mesma refeição fibras. O que você lê como fibra? Salada verde tem muita fibra. Farinhas, por exemplo, de linhaça ou chia, tem bastante fibra. Farinha de maracujá tem bastante fibra. Então, essas farinhas fibrosas, né, que vendem em casas de produto natural, é bastante rica em fibra. Farelo de aveia, aveia em flocos. A aveia só precisa ter cuidado se for aveia instantânea, porque aí, como ela é mais fácil de diluir, ela não tá com aquela, né, fibra toda. Ela foi retirada um pouco da fibra para que ela seja instantânea. Então, cuidado só com aveia instantânea. Isso aí eu não recomendo para ninguém, inclusive, tá? Então, tenta pegar aveia floco, farelo de aveia, aveia, né, mais na sua parte integral original, é melhor, tá? Sementes são muito boas também, sementes de abóbora, gergelim, semente de girassol, castanhas, tudo isso é rico em fibra, que se você misturar na mesma refeição, né, se for misturado ali na mesma refeição, já ajuda a equilibrar todo aquele açúcar natural que vem da alimentação. Então, isso é muito importante numa estratégia pro diabético, pro emagrecimento e para qualquer pessoa que esteja me ouvindo aqui, inclusive aquela que quer prevenir o pré-diabetes, tá? Então, é uma estratégia excelente, sempre colocar fibra junto. Então, por via das dúvidas, sempre come fibra
junto nas refeições e você sabe que você vai estar controlando aí os níveis de açúcar no sangue, tá? E o que o diabético tem que caprichar? Eu já até falei, mas vou repetir aqui. Tem que caprichar em alimentos integrais, tá? Ok? Então, todos os alimentos integrais, eles têm mais fibra. E isso vai ajudar a equilibrar o açúcar no sangue. Então, o arroz integral, aveia integral, trigo integral. Então, tudo integral vai ser melhor para equilibrar esses níveis de açúcar no sangue. E vai ajudar no processo de emagrecimento. A partir do momento que eu equilibro o açúcar no sangue, eu estou equilibrando outro hormônio que chama cortisol, que é um hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, quando ele é superativado, ele faz o corpo ficar em módulo de defesa, acumulando gordura no corpo e segurando essa gordura no corpo. Ele ativa o sistema de guarda de energia. Então, equilibrar o açúcar no sangue é muito importante para a alimentação, tá bom? E para o processo de emagrecimento. Então, diabético, investir em alimentos integrais. Importante investir em alimentos de baixo índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É uma característica do alimento em que, quando você come, se ele sobe ou não rapidamente o nível de açúcar no teu sangue. Alimentos com alto índice glicêmico sobem o açúcar no sangue muito rapidamente. Então, esses têm que ser evitados pelo diabético. Então, açúcar sobe rapidamente o açúcar no sangue. O pãozinho branco, puro, sem nada, sobe rapidamente o açúcar no sangue. Um bolo feito de trigo normal sobe rapidamente o açúcar no sangue, tá? Então, farinha branca, carboidrato refinado, né? Tudo feito, massas com farinha que não seja integral, mais açúcar, e tem algumas frutas que têm alto índice glicêmico, tem que ser evitadas pelo diabético. Ou então, mais uma vez, se for para comer, pouca quantidade, sem neura, mas sempre misturado com outro alimento de baixo índice glicêmico ou fibras, tá? Ou proteína, porque vai equilibrar o índice glicêmico da refeição. Frutas de alto índice glicêmico, no geral, você não precisa andar com uma tabela debaixo do braço aqui para saber quais são as frutas de alto índice glicêmico. Você já sente no paladar. Aquelas frutas que são muito doces, com certeza tem mais açúcar ou o açúcar é mais potente. Se a fruta está naturalmente docinha, é lógico que o açúcar daquela fruta é mais forte, ele é mais potente. E quais são as frutas que a gente sente mais docinha? Banana, melancia, caqui, são frutas de alto índice glicêmico. O abacaxi bem docinho, tá? Então, essas frutas que você já meter na boca e sentir que elas são extremamente doces, elas devem ter um açúcar mais potente. Então, o que você vai fazer? Você vai evitar? Se você puder e não fizer questão, evita, melhor. Agora, poxa, eu amo demais. Quer dizer que você não vai comer nunca mais essas frutas na tua vida? Pode comer, só que você tem que acrescentar fibras junto com ela. Então, vai comer junto com farelo de aveia, com uma farinha de linhaça junto, na mesma refeição, no café da manhã, vai colocar um ovo, vai colocar um iogurte, vai colocar outros alimentos, proteína, gordura, fibras, que vão equilibrar ali o índice glicêmico da refeição, tá? Então, é importante. Não faço questão, então deixa pra lá, não come. Faço questão, sem neura, come, mas com estratégia, tá bom? Ok? Boa. Outra coisa que é importante você investir, óbvio, é nos vegetais, tá? Porque vegetal, gente, é potencialmente anti-inflamatório. Gordura gera inflamação. Diabetes é uma doença crônica que estimula a inflamação, que aumenta a chance, sabe de quê? De depósitos de gordura no fígado, esteatose hepática com inflamação, que é pior.
Tem a esteatose, o depósito de gordura no fígado sem inflamação, e tem o depósito de gordura no fígado com inflamação, que é muito mais grave. Que aí tem chance de virar uma hepatite, que tem chance de virar câncer, que tem chance de evoluir mais rapidamente para uma falência do fígado. Gravíssima. E a resistência à insulina, o pré-diabetes, o diabetes, aumenta a chance desse tipo de esteatose hepática, que é mais grave, tá? E aí, como esse processo todo é inflamatório, quando você come alimentos anti-inflamatórios, você vai ajudar todo esse processo. O controle do diabetes, diminuir a chance de depósito de gordura no fígado, vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, é importantíssimo você colocar vegetais na tua alimentação também, tá? Então, esses pontos são chaves que você tem que olhar e que você tem que se preocupar se você é pré-diabético ou diabético. E só reforçando, fibras, sementes, castanhas é legal também, tá? Porque fibra ajuda a regular o intestino, também é anti-inflamatório, ajuda a equilibrar o índice glicêmico da refeição, maravilhoso. Sementes são ricas em fibras também, mas também tem gordura de boa qualidade. A gordura de boa qualidade, ela é anti-inflamatória. E aí vai ter todos esses benefícios que eu já falei de você criar um ambiente anti-inflamatório no teu corpo, tá? E aí, mais uma informação adicional para quem é pré-diabético ou diabético é que realmente tem que evitar o excesso de sal na alimentação. Porque o excesso de sal, vocês já sabem, todo mundo sabe, minha avó sabia, que aumenta a pressão arterial. E quem é diabético tem que ficar pianinho com a pressão arterial. A meta de controle de pressão pro diabético é muito rigorosa. Por quê? Porque a associação de diabetes com hipertensão descontrolada, é uma bomba. É uma bomba atômica, prestes a explodir no teu sistema. Aumenta muito a chance de doenças muito mais graves. Então, essas duas doenças associadas não é legal. Se você tem, não é para você entrar em desespero. Não é assim, ai meu Deus, agora eu tô lascada, não tenho mais o que fazer. Não, é para você criar consciência e dizer, olha, eu quero morrer, eu quero ficar com a perna amputada, eu quero ir para o hospital, eu quero ficar no tubo de respiração. Não quero, quer dizer, você que sabe, né? Eu sempre falo que eu tô aqui para dar informação médica, segura, clara, traduzir. Às vezes eu falo umas coisas de um jeito muito simples, que é para ficar fácil de você entender mesmo, não é complexo. A minha conversa aqui não é para outro profissional de saúde, a minha conversa é de médica, profissional de saúde, especialista, para pessoas normais que precisam criar essa consciência, mas para que as pessoas entendam o que eu quero da minha vida, quais são as escolhas. E hipertensão e diabetes são doenças altamente relacionadas ao estilo de vida. Alimentação com excesso de carboidrato refinado, excesso de açúcar, com excessos, tá? Mais uma vez, gente, sem neura, poxa, você pode viver uma vida inteira com saúde. Você não precisa cortar tudo, ficar neurótica, a louca da marmita pra cima e pra baixo, a louca da dieta chata que fica se metendo na vida de todo mundo, que já tem uma vida infeliz porque não come nada que é gostoso, ainda quer encher o saco dos outros. Você não precisa virar essa pessoa. Você é musa fitness? Você é atleta de alta performance? Você vai participar das Olimpíadas próximas ali, de 2024? Você vai jogar na Copa do Mundo porque você é atleta? Se for, meu papo não é com você. É outro, que aí sim é outro papo, é outra história, é outra página. Agora, se você é uma pessoa normal, comum, mãe de família, vó, dia a dia, trabalha, ou é aposentada, ou tá... você quer uma vida normal, você quer curtir, você quer aproveitar, quer tirar férias, mês de férias a gente tá, né? Quer poder viajar, quer poder ir para um hotel fazenda, para uma praia, para um resort, seja lá para fazenda, para o sítio, seja para onde for,
e poder curtir, poder relaxar. Não é que, ai meu Deus, eu tô de férias, ai que loucura, não posso comer nada, e se eu engordar, isso aí engorda mais, tá? Tem que fazer o equilíbrio, a vida é isso. A vida é a gente, né, um pouco pra lá, um pouco pra cá, não é 8 e 80 não, a gente fica passeando aí entre o 8, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar no 80 várias vezes na vida. E isso é uma vida normal. A pessoa equilibrada justamente é uma pessoa que não é 8 nem 80, é uma pessoa que é ali andando na média, né? Um pouco pra lá, um pouco pra cá, isso aí tá normal, tá? E, claro, mais uma vez eu vou repetir, pô, já é diabético, já é pré-diabético, a pessoa já é, tem que ter um cuidado a mais, não dá pra ser totalmente sem neura, né, gente? Porque aí já passou do limite, porque já tem uma doença instalada. Aí, mas dá pra ter um equilíbrio entre o que você gosta e aquilo que você tem que fazer, completamente dá. Principalmente se você estiver bem, estiver equilibrada, estiver controladinha, passando no médico, fazendo as consultas, fazendo a regulação, prestando atenção na tua alimentação, estando dentro de um peso saudável, tendo perdido uma margem de peso já entre 5 a 10% do peso, que não é muita coisa. Eu vi alguém falando, pré-diabetes não reverte. Reverte, gente. É uma condição que é reversível, tá? Porque ela é uma alteração do açúcar no sangue ou da insulina, da resistência à insulina. A insulina tá alta, tá sendo produzida demais. Então, é uma condição que a gente consegue sim reverter. E quando tá especialmente associada ao sobrepeso e essa pré-diabetes veio pelo ganho de peso, que é extremamente comum acontecer, o emagrecimento, inclusive, é a solução para reverter. E não precisa emagrecer muito não inicialmente, de 5 a 7% do peso que você tá, se você já perdeu. Gosto de dar um exemplo redondo, que é bem fácil, 100 quilos. Se você emagrecer 7 quilos, tá com 93 quilos, ainda tá com excesso de peso, mas já perdeu 7 quilos, já é, assim, pelos estudos científicos, pelas evidências científicas, já é o suficiente até para reverter esse quadro clínico. Agora, claro, né, a partir daí tem que cuidar, tem que ir, ainda tá com muito sobrepeso, aí vai caminhando e vai engrenando pro resto. Mas para esse controle e essa reversão inicial, é fantástico, só que aí depende de manutenção, igual escovar dente, né? Não adianta você achar que vai escovar dente uma vez e vai ficar limpo pra vida inteira, tá? Tem que fazer a manutenção. E quem tem resistência à insulina tem risco para desenvolver pré-diabetes. Tem que melhorar essa resistência à insulina, que também é reversível, viu? Não é uma condição imutável. Você consegue melhorar muito os níveis de insulina com alimentação, atividade física, perda de peso, tudo isso é importante, tá? Assunto legal, né, gente? Bastante esclarecedor, tá? Dúvida muito grande que as pessoas têm aqui. Poxa, mas se eu tenho pré-diabetes e diabetes, eu posso emagrecer sem neura? Eu diria que eu vou além. Você deve emagrecer sem neura, porque você deve abraçar um estilo de vida que você vai manter a longo prazo. Mais uma vez, não adianta você ficar na loucura, na insanidade de querer perder 10, 15 quilos de uma vez só, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque, tem muita gente contando essa história. Qual é a história? Perdi. Nossa, até fiz uma low carb, fiz um jejum intermitente, fiz uma cetogênica, tomei uns shakes, tomei um chá, usei a injeção, cara pra caramba, R$1.000 por mês, emagreci 12 quilos, mas quando eu parei, porque a pessoa para, né? E mesmo que não pare, olha que notícia ruim, mesmo que não pare e volta a engordar, demora um pouco mais, mas volta. Mas quando para completamente, a maioria das pessoas para porque não aguenta levar a longo prazo, ou então empolga, né? Igual, escovei o dente uma vez, beleza. Pra que escovar de novo, né? Já tá limpo. Então, muitas vezes a pessoa, quando emagrece, empolga e fala, já cheguei no peso ideal, né? Não vou ficar mais nesse sofrimento, tô a louca da marmita, né? Tô antissocial, todo mundo aí tá falando e me enchendo o saco, então peraí que eu já tô de boa, já tô no corpão que eu queria. Para tudo, 3 meses depois, o que acontece? Tá lá com aqueles 10, 12 quilos e às vezes tá até com juros, né? Achou que perdeu e aí achou uns juros ainda pelo meio
do caminho. Isso é comum, muita gente já passou por isso. Eu sei que muitas de vocês que estão aí já passaram por isso. Já usou chá, suco, remédio, fórmula, dieta low carb, cetogênica, sopa, lua, tipo sanguíneo, Dr. Actic, tem um monte de dieta aí, várias. Faz, emagrece rápido e volta a engordar. Isso é péssimo pro organismo, péssimo. Dá sobrecarga no coração, dá sobrecarga no fígado, dá sobrecarga no pâncreas e aumenta o risco de desenvolver resistência à insulina, pré-diabetes e depois um diabetes. Então, muito cuidado com as escolhas que você faz na tua vida, muito cuidado com aquilo que você direciona nas tuas escolhas, porque a gente colhe. A gente vê no nosso corpo as consequências daquilo que a gente faz, seja pro lado bom ou seja pro lado ruim, tá? Gente, quero agradecer. Vocês são pessoas maravilhosas. Vocês são muito especiais para mim, porque vocês me permitem que eu esteja aqui fazendo a minha missão, que é falar de medicina séria, medicina baseada em evidência, medicina segura, tá? E traduzir tudo isso que muitas vezes você vai numa consulta médica, o médico ou te atende rápido, ou não olha nem pra tua cara, ou fala com termos muito técnicos, você sai de lá com mais dúvida do que você entrou e não tem nem a oportunidade de tirar a dúvida, a consulta vai ser dali a 6 meses de novo. Então eu tô aqui para cumprir essa missão, que é desmistificar essa questão do emagrecimento, te mostrar que dá para emagrecer de um jeito real, natural, sem precisar abrir mão de tudo que gosta, traduzindo vários termos técnicos aqui para um jeito que você entenda, que você absorva isso. Então eu fico muito feliz com o carinho, com o amor de vocês, com a presença de vocês. Me sinto muito honrada pelo tempo que você deixa aqui comigo, prestando atenção no que eu tô falando, porque eu sei que eu tô plantando em você uma semente e você tá multiplicando essa sementinha para muito mais pessoas. Eu tô fazendo bem na tua vida e você tá fazendo o bem na vida de outras pessoas. Quando você fala, você multiplica e você fala aquilo que você aprendeu aqui comigo. E para você me ajudar a ajudar muito mais pessoas, eu vou te pedir para compartilhar, marcar amiga, comentar. Só o fato de você comentar, dar coração, dar like, porque quanto mais like tiver, você mostrar que você gostou, o YouTube entende que esse conteúdo ele é importante, ele é relevante, ele é seguro para várias pessoas e ele vai mostrar para essas pessoas, outras pessoas até que não me conhecem, esse conteúdo. Então é importante. Então dá a tua curtida aí, não custa nada, né? Não dá nem calo no dedo, porque é só uma batidinha aí na curtida. Então dá a curtida, faz o teu comentário. Um beijo. Obrigada por tudo. Até a próxima.